17 de janeiro de 2017. Felipe Melo é apresentado e promete que não vai aliviar para os adversários. Santos apresenta Kaique e explica a queda de parte da arquibancada da Vila Belmiro. Depois de sumiço, polícia de Goiás encontra técnico do Atlético Goianiense. Na Copinha, Corinthians vence o Internacional e agora enfrenta o Flamengo. E ainda, São Paulo e Corinthians na preparação para a estreia na Florida Cup. E técnicos das seleções de vôlei do Brasil comentam a saída de Bernardinho. Olá, boa noite. Felipe Melo chegando ao Palmeiras, hein? O volante foi apresentado oficialmente pelo Verdão, onde vestirá a camisa número 30. Na primeira entrevista coletiva pelo clube, o jogador esbanjou sinceridade nas respostas e, olha, sobrou para todo mundo. Veja na reportagem do Adriano Dolfi. Ele voltou ao futebol brasileiro depois de um longo tour por clubes da Europa. Uma Copa do Mundo em que ficou marcado negativamente. E a fama de jogador violento, graças a um histórico de cartões vermelhos, 16 na carreira e quase 130 cartões amarelos. Muito se fala de expulsão, muito se fala de cartões, mas, se eu não me engano, nos últimos 4 anos, 5 anos, não sei, foram 4 cartões vermelhos, a cada 50 jogos um cartão vermelho. Eu creio que para um centrocampista, recuperador de bola, um cara que que é encarregado de fazer esse trabalho sujo, eu acho que até pouca expulsão. Se eu não me engano, a minha média de cartões amarelos é menos do que a do Gabriel Jesus aqui, no Palmeiras. Se eu não me engano, eu fui menos expulso do que o Fernandinho, hoje da seleção brasileira. E não se fala nada, mas é que o Felipe Melo faz uma situação e bum. O jogador foi além, disse que, se necessário, não vai aliviar nas divididas, seja o adversário que for. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e, obviamente, que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com -1. Mas pode ter certeza que, se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras. Felipe revelou mágoa no assunto seleção brasileira. Hoje a minha seleção brasileira é o Palmeiras, tá? Eu fiquei muito tempo muito obcecado em voltar para a seleção brasileira, tá? E creio, inclusive, que fui muito injustiçado, porque no meu momento estava muito bem no meu clube, fui eleito o melhor centrocampista na Europa durante 3 vezes seguidas e não tive uma oportunidade. Não sei, desculpa o palavreado, gente, não sei se faltou um treinador de culhão para me levar ou não, né? Mas acho que não precisava muito, meus números com a seleção brasileira falam muito, né? Uma derrota em 28 jogos, 23, não sei quantos jogos, uma derrota só, um título de Copa das Confederações. E na entrevista coletiva sobrou até para o Flamengo. É difícil acreditar que um clube como o Flamengo tem um profissional, um vice-presidente de marketing, que possa soltar uma piada como essa no Twitter, independente de ter colocado meu nome ou não, mas para jogar o torcedor como um jogador que, para ele, desculpa, gente, mas ele colocou que era uma puta. Então, quer dizer, é difícil acreditar que o Flamengo tem um profissional como esse, que não pode ser chamado de um vice-presidente de marketing como esse, não pode ser chamado de vice-presidente de marketing. Ele, como um vice-presidente de marketing, eu acho que ele é um ótimo piadista. Polêmico, ele não poupou nem os jornalistas. Se um jogador de futebol falar mal de qualquer um de vocês, vocês se unem e vão contra. A maioria de vocês são assim. Nós, jogadores de futebol, nós somos bobos, porque a gente tem que ser mais unido. Porque, quando eu não estou generalizando, tá, gente? Porque existe mau caráter em todo lugar e existe bom caráter em todo lugar. Mas muitos de vocês ganham dinheiro para falar mal dos outros. Aos 33 anos, ele fez questão de apresentar toda a família. Tá? Essa é a minha amada família. No Palmeiras, e pela primeira vez no futebol paulista, já ganhando a confiança do técnico Eduardo Batista e treinando no time titular. É a minha casa, não tem jeito. É a minha casa, agora a gente veste verde, a gente fala Palmeiras, e é porco. E essa é a minha casa hoje. E eu já me sinto em casa assim.
tenho falado bastante com os companheiros, tenho escutado bastante também, a gente tem trocado bastante ideia. O volante que ganhou a camisa número 30 revelou que tinha outro time paulista na briga pelo seu futebol. O único clube que fez uma oferta para mim foi o São Paulo, tá? Eu não sei se foi uma oferta em oficial, mas eu cheguei a conversar assim com o Marco Aurélio Cunha, tá? Então a única concorrência que teve foi de São Paulo. Felipe Melo falou também da amizade com Didier Drogba e Casim, que recentemente atuaram juntos no futebol turco e podem se reencontrar como rivais. O Casim falou quando chegou no Corinthians que não iria aliviar para o Felipe Melo, né? Ele mandou uma mensagem para mim falando que não falou nada daquilo, né? Mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: pô, irmão, eu sou muito amigo seu e você sabe como é e tal. O português dele, né, é um cara muito simpático. Obviamente que dentro de campo não existe amigo, não tem amizade dentro de campo. Dentro de campo eu vou defender as cores do Palmeiras, né? É o clube que abriu a porta para mim aqui dentro do Brasil, é o clube que está me fazendo sonhar. Agora eu torço muito para que o Drogba venha, porque não vai ser bom para o Corinthians, vai ser bom para o futebol brasileiro ter um cara de tamanha importância no futebol mundial como o Drogba. E por falar no rival, a entrevista encerrou em tom de brincadeira. A gente riu bastante, que já mandaram para mim o link já da situação. E ainda a gente tem o Felipe Melo, que nesses dias a gente vai cuidar disso também. Mas faz parte, eu de repente estava vendo na televisão, saindo muito Felipe Melo fica na cabeça, né? Mas eu não conheço o outro Felipe, né? Mas sei que é um ótimo jogador e vai ser bacana, né? Ter o nosso rival trazendo bons jogadores, vai ser bons jogos aí. Mas o Pitbull de verdade está aqui. Nossa, e tá mordendo, hein? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha... Tá bravo esse Pitbull. Não... Tá rosnando. É uma avalanche, né? Não é o Pitbull, é o canil todo. Mas muito legal, porque a gente não tá acostumado com entrevista coletiva assim, Celso. Não, pois é, sabe, tem dois lados aí. Transtornado, né? Tem dois lados aí. Pelo menos a personalidade é forte. Ah, legal. Né? Acho que é algo elogiável em tempos em que tudo é muito medidinho, tudo é muito orientado pelo assessor de imprensa. Essa história do jogador ter que ser blindado, não pode falar quando faz uma coisa errada, bota outro, tem que ficar escondido. Enfim, isso mostra a personalidade. Para quem vai ver o Palmeiras jogar e tem um jogador como esse, isso é espírito de liderança. Né? Não se discute. Personalidade, é um cara que fala, é um cara que briga, que dá a cara a tapa, que não fica muito preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, enfim. Tem até uma grosseira sinceridade. Né? Ele é espontâneo. Ponto. Eu acho que existe uma qualidade nisso. Por outro lado, não significa que o fato de o Felipe Melo ser sincero, ser espontâneo, significa que ele só fale coisas boas, né? Quer dizer, existem algumas contradições aí. Por exemplo, se eu tiver que dar tapa na cara, eu vou dar mesmo com responsabilidade. Não existe tapa na cara com responsabilidade. Não existe a possibilidade de você dar um tapa na cara sem o risco de você ser expulso. E, obviamente, se você é expulso, você prejudica o seu time. E uma das maiores críticas ao Felipe Melo é justamente um jogo decisivo de Copa do Mundo, África do Sul, 2010, quando ele foi expulso e quando todos cantavam a bola sobre essa possibilidade. 2010, estamos em 2017, já se passaram 7 anos. Então, quando você tem uma atitude intempestiva e você erra, é natural que você reconheça o erro e mude. Não, isso eu não vou fazer mais. Agora, essa história, sabe, se eu tiver que bater, se eu tiver que dar porrada para defender o time, eu acho isso muito, primitivo. Jogador bom é aquele que pega a bola no pé, sai driblando todo mundo e marca gol. Me agrada muito mais esse tipo de comportamento. Agora, ele tem que ser o que ele é. Se ele é assim e fez sucesso no futebol assim, e o Palmeiras o quis porque ele é assim, que sejam felizes, né? Sobre as críticas, eu tenho como digamos, filosofia de trabalho o seguinte: você analisa a obra, não a pessoa. Então, não é o Felipe Melo que está em julgamento quando eu, por exemplo, me proponho analisar. Aliás, sou pago para analisar e não para falar mal de ninguém. Essa é uma questão. E quando falo mal da obra, do que foi feito, não da pessoa. Um jogador, para mim, não é ruim, mas ele pode estar num mau momento. Simples assim. Quer dizer, então, faz parte.
faz parte do negócio. Ele joga a bola e a gente avalia. Boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, minha Michele Janela. Boa Prazer noite. vir de volta de férias, né? Cada Obrigada, vez mais Chico. bonita, né? Aí depois os caras falam que maternidade faz mal para a mulher, né? Ainda bem. Não é o caso da Michele, né? Evidentemente não é o caso de nenhuma mulher, né? Toda maternidade faz bem. Tem que ter filho mesmo. Mulher nasceu para ter filho e o homem nasceu para ser pai. Isso aí, Na minha Chico. opinião, né? Embora hoje em dia todo mundo haja controvérsias a respeito disso, mas na minha cabeça isso não existe. Então, parabéns pela sua volta. Obrigada, Chico. Em primeiro lugar, o Felipe Melo, é o seguinte, meu filho, cachorro que muito late não morde. Já ouviu falar esse ditado? Então, você está latindo demais. Porque você falou que é pitbull. Pitbull, eu não estou chamando você de cachorro. Você disse que você é um cachorro. Pitbull é um cachorro, ou não é? É uma raça de cachorro. Brava. E brava. Bem brava. Né? É brava, morda, é agressiva. Ela diz que hoje em dia já mesclaram tanto aqui no Brasil que não é tão agressivo assim. Se dá bem com criança e tal. Mas, enfim, de qualquer forma... Depende da educação que você dá ao cachorro. Depende. Depende. Se você bater... Se você educá-lo para matar, ele mata. Né? Se você educar ele com carinho, ele te dá carinho, evidentemente, como qualquer bichinho. Mas, de qualquer forma, tem o cérebro meio torto, né? O pitbull. Não é um cérebro muito certo. Enfim, sei lá. Não é confiável. Não é confiável. Então, ele se chamou de cachorro. Então, eu estou dizendo para você o seguinte. Meu filho, cachorro que muito late não morde. Há muito tempo eu já ouvi esse ditado, desde a época da minha avó. Minha avó que falava pra gente, olha, o cara provocou, vó, tem um cara que na rua de baixo me pegar, diz que se eu passar por lá vai me bater, ele vai dizer, pode passar, meu neto. Mas por quê, vó? Porque cachorro que muito late não morde. Duvido que você passar lá, você vai apanhar. E não apanhei. Não apanhei. Você passou lá? Passei. Ou não passou, né? Não, passei e não apanhei. Boa. Então, é o seguinte, Felipe Melo. Tudo que você falou na entrevista, isso aí, sabe o que é? É exibicionismo. Você se exibiu. Você falou, você disse. Agora vamos ver se você joga. Né? Que é o que importa. E futebol, até onde eu sei, não é chutar todo mundo, não é dar porrada, não é entrar para quebrar. Isso aí, meu filho, chama-se MMA. Então você está no esporte errado. Vai ainda dar tempo, você é um cara jovem, um cara que está bem fisicamente, né? Então você, me parece que tem uma boa cabeça. Se você treinar, você pode ainda disputar o MMA. Então vai disputar MMA. Se você vai dar porrada e vai bater, veste a camisa do Palmeiras e disputa o MMA. E para de latir, cara, porque o futebol não é disputado por cachorro. O futebol é disputado por jogador de futebol profissional. E jornalista não fala mal de ninguém. Eu tô com o Celso. Fala de quem joga. Eu falo, se o cara jogou bem, jogou bem. Se o cara jogou mal, jogou mal. Se eu fiz um bom comentário, parabéns para mim. Se eu fui infeliz no comentário, eu peço desculpa. Enfim, acabou. Já fui processado, já processei. E assim vai. Então, quer dizer, é o tal negócio. Então, foi infelicíssima essa entrevista. Se ele não tivesse falado nada, era melhor. Mas, enfim, vamos esperar o que vai acontecer. E outra coisa, esse negócio de sair que vou bater, vou fazer, desperta um pouco a violência? Desperta. Não que a violência não exista, ela já está aí. Se você fala que vai bater e vai defender o Palmeiras na porrada, você cria um clima meio esquisito. É que nem aquela menina que gravou o suicídio pela internet. Não sei se você viu, menina de 12 anos, não. Infelizmente se suicidou pela internet. E gravou o suicídio dela. Lá nos Estados Unidos, eles estão tentando evitar esse tipo de vídeo para que não siga, que não vire uma febre. Né? E outras meninas com problemas parecidos com o dela, ela foi violentada por um parente e não suportou o que passou. Então ela se suicidou. E como isso é muito comum nos Estados Unidos, eles estão evitando uma tragédia. Então, senhor Felipe, na próxima vez, menos. Com exceção do São Paulo, os grandes do estado contrataram volantes cobiçados no futebol brasileiro. Por isso a gente quer saber qual time contratou o melhor volante.
Foi o Palmeiras que trouxe o Felipe Melo, o Corinthians que trouxe o Gabriel ou o Santos que tirou o Leandro Donizete do Galo? Acesse o site gazetesportiva.com e vote na nossa enquete de hoje. O resultado sai no final do programa. E aí, meninos? Acho que são 3 jogadores para serem titulares. Para o seu time você escolheria? Mas a relação custo-benefício, o Gabriel. Melhor contrato, Chicão, o Gabriel? Não, o Felipe Melo. É? Eu sou, lógico, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele foi infeliz na primeira entrevista que ele deu, né? Eu acho que ele exagerou na dose, né? Mas ele foi a melhor contratação de todos os clubes brasileiros. Foi ele, até agora foi ele. Ninguém fez uma contratação melhor. A não ser que o Corinthians traga mesmo, pare de conversa fiada e traga mesmo o Drogba, né? Que eu não acho que vai trazer, na minha opinião. Nem o Flávio Adalto. Eu acho que não vai trazer. Mas enfim, se não trouxer, foi ele realmente a melhor contratação. Que quase foi pro Corinthians, né? O Flávio Adalto falou Felipe Melo. Aí também. O Flávio Adalto. Uma brincadeira, coitado, um ato falho dele, né, lembrou gente? Mas alguém corrige lá na hora, né? É. Pega mal pra caramba. Pega mal pro jogador que tá sendo contratado. Olha, coitado do contratado. Lembrou o Vicente Matheus e o nosso querido ex-governador Franco Montoro, né? Que vivia trocando os nomes, né? Eu também faço isso de vez em quando. Às vezes faz, é engraçado. Assim, tipo o Gorbachev. O Gorbachev e o Putin. É verdade. Nas suas férias eu troquei. Ah, meu Deus do céu. Bom, o técnico Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense, apareceu desaparecido misteriosamente por mais de 40 horas. O treinador foi encontrado pela polícia, sabe onde? Vem cá. Num motel. O técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo, foi encontrado na noite de ontem em um motel na região de Aparecida de Goiânia. O treinador campeão brasileiro da Série B sumiu na madrugada de domingo, após uma conversa por telefone com o filho. No entanto, de acordo com as câmeras do prédio onde ele mora, em bairro Nobre de Goiânia, o mesmo retornou para a residência por alguns minutos, ainda na tarde daquela segunda-feira, só que utilizando um táxi, fator crucial para a polícia desvendar o mistério. Fizemos um levantamento através das câmeras do seu prédio e verificamos o número de placa e número do táxi. Foi feito um levantamento, foi localizado o taxista e ali nós fomos informados que ele estaria na região ali, na saída para São Paulo, na região dos motéis. O técnico Marcelo foi encontrado pela PM por volta de 19h30, 20 horas, né, em um motel naquela localidade. A polícia militar não informou se o treinador estava acompanhado ou se utilizou algum tipo de entorpecente. Os detalhes de como estava, com quem estava, essas informações serão passadas pela diretoria do Atlético e pelo próprio técnico. E como ele está? Ele foi vítima de crime? Olha, é importante ressaltar que ele não foi vítima de crime nenhum, ele não cometeu crime nenhum. Isso que é importante a gente saber, né? Claro. Ou seja, que na verdade é um... Não, aí você não pode... Se comportou, sabe, como um péssimo profissional. Era representação do time, ele teve um papel importante no título do Atlético Goianiense da segunda divisão. É engraçado. Quer dizer, tem um trabalho pela frente, um planejamento pela frente, primeira divisão. E aí? E não aí aparece. Ele deve ter visto uma oportunidade Ele teve aí um mês para comemorar, mais de um mês para comemorar. Não, mas aí que tá. Você leu então, Epicuro? Qual é? Não leu Epicuro? O Epicuro era hedonista, né, vamos dizer assim. Então, o prazer, ele cultuava o prazer. Mas o prazer do Epicuro não é o prazer exagerado. Cada um tem o seu limite de prazer. Por exemplo, uma taça de vinho, para mim, me satisfaz. Para você, talvez uma garrafa. Então, vai ver que para ele a festa tinha que durar 4 meses, velho, porque ele foi campeão. Então, ele estava lá no motel festejando. A questão... Tá, tudo bem. Não, nada contra. Só que para tudo, para uma ação, existe uma reação. Ele é casado? Precisa saber agora? Não, isso para mim pouco importa. O que importa no sentido pra você, pra no mulher sentido dele, do pra futebol ele, é o seguinte. O que vai fazer a direção do Atlético Goianiense? Se perdoar o treinador, com que cara vai punir um jogador que falte na concentração ou falte ao treino porque está na gandaia? Também tem o direito, né? Que será que aconteceu, gente? Ter o seu prazer. Quer dizer, existem regras a serem cumpridas. Eu acho que ele perdeu a data. Cada um é livre para fazer o que quiser. Só que tem que arcar com a responsabilidade. Muito provavelmente vai ser demitido do Atlético Goianiense, sabe? E vai jogar fora uma chance na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele ia colher os frutos de um belo trabalho feito numa Série B que é difícil de ganhar.
Ainda mais para uma equipe como o Atlético Goianiense. Que ganhou do Vasco, né? E aí? Sabe? Então, é uma pena. Porque Ele deve ser um mandado comportamento embora, Chicão? Olha, eu não mandaria. Porque o problema, o que ele estava fazendo no motel foi o problema dele. Agora, aplicaria uma multa sim, porque ele atrasou a apresentação e tal. E deu um mau exemplo. Deu um susto. Deu um susto em todo mundo. A família dele estava vindo, estava todo o Brasil procurando o cara. E aí o cara, de repente, é achado de cueca no motel. Quer dizer, sei lá, né? É uma situação meio esquisita, né? Então, aí fica desagradável. Tanto é verdade que o policial mesmo falou, olha, ele não fez nada errado. Ele não cometeu crime algum. Ele não foi vítima de crime algum. Ele não cometeu, ele falou. Não cometeu crime. Quer dizer, o próprio sargento, coitado, ficou numa situação que quase que ele fala, né? O que estava acontecendo. Ele tinha que dar uma satisfação porque está todo mundo querendo saber do paradeiro do treinador. Mas isso que é importante, não cometeu crime. Agora, a gente fica viajando aqui na maionese, Nossa, né? total. Tava lá sozinho, tava acompanhado. Com quem? E acompanhado de quem? Ou quem? Ou do quê? Do quê? Né? Do quê? Tava fazendo o quê esse cara lá de cueca no motel? 10 horas no motel, sozinho? Não, foram vários dias, não foram? Sei lá. O cara sumiu. Com quem que ele tá? Aí você fica imaginando, meu Deus do céu. Então, quer dizer, eu se eu fosse ele, eu vinha a público, dava uma entrevista coletiva e contava, olha, me deu um branco, eu desapareci, bebi. Eu errei a data, eu achei que... achava que ainda era dezembro, sei lá, que o tempo tá passando muito rápido. É que às vezes quando você vai explicar, piora, né? Não então sei, deixa pra lá. Vai ter tempo aí pra pensar uma boa desculpa. Bom, principalmente pra esposa, se ele for casado, né? Não sei. Bom, pra ela não vai ter desculpa, meu amigo. O Corinthians está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão precisou de apenas 36 minutos para marcar 3 gols e garantir a vitória diante do Internacional por 3-1. Na próxima fase, a equipe enfrenta o Flamengo. Veja como foi o jogo na reportagem dele, Vinícius Rodrigues. Música para os ouvidos. Poderia estar até me referindo ao saxofonista e ao violinista que tocavam o hino nacional antes do jogo. Mas, na verdade, o que chamaria a atenção, lá no campo. Os donos das melhores campanhas na Copinha. Corinthians e Inter ambos com 100% de aproveitamento. Timão, melhor ataque. Colorado, melhor defesa. O alvinegro paulista começou num ritmo acelerado, num tom agudo, indo pra cima. Já o alvirrubro numa batida cadenciada, sem pressa. Melodia bonita mesmo, quem tocou foi o camisa 10 Fabrício. Que tapa! Corinthians 1-0. Carlinhos, minutos depois, quase repetiu o colega, mas na hora de finalizar, desafinou. Em seguida, Carlinhos, bom centroavante, desafinou mais uma, mas Pedrinho, não. Belo tiro, 2-0. Errar uma é normal, 2 talvez, mas na terceira, quem brilhou no palco da Arena Barueri foi ele, Carlinhos, caixa, 3-0 e o Corinthians jogando por música. O segundo tempo veio e a composição seguiu a mesma. Cantando na chuva, a torcida alvinegra viu Marquinhos, por um compasso, acertar a trave. No primeiro vacilo do Timão, quase o Inter fez. No segundo, pênalti do goleiro Felipe, Valdemir fez. O de honra, a nota final de Corinthians 3, Internacional 1. Uma noite perfeita. A melodia perfeita para o Corinthians. Agora o adversário será o Flamengo, rubro-negro carioca, que também vem empolgando no torneio. E por coincidência, é o mesmo adversário que enfrentou na final da Copinha do ano passado. Será uma revanche Corinthians e Flamengo nessa Copa São Paulo nas quartas de final? Não encaro dessa forma e espero que meu time também não encare. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, o Flamengo está fazendo uma grande campanha novamente, o Corinthians fazendo a campanha de 100%, como fez o ano passado até o momento da decisão. Desfalque importante será o centroavante Carlinhos, suspenso pelo segundo amarelo e só retorna se o Corinthians avançar à semifinal. A gente tá só pensando no Flamengo a partir de agora e vamos ter bons atacantes para cumprir a minha função dentro de campo da melhor forma possível.
O Chico, Corinthians faz uma campanha sensacional na Copa São Paulo, para variar, né? É o clube com o maior número de títulos, o que melhor se dá bem na competição. A melhor campanha que eliminou o Inter. Melhor campanha. Exatamente. Faz aí uma reprise do que foi a final do ano passado, Corinthians e Flamengo, um grande jogo, um grande clássico dessa fase do torneio. Agora, esse Osmar Loss tem um futuro brilhante pela frente, hein? Os números dele no Corinthians são impressionantes. Ele vai subir agora para ser auxiliar do Fábio Carille, né? Isso já vai dar um novo patamar para ele, né? E se o Corinthians tiver um nível de profissionalismo... E o Coelho assume o lugar dele. Isso, aí ele pode, de repente, preparar até um técnico para o futuro. Pode, né? pode. Você está perfeitamente correto. Pensando lá na frente, em termos de substituição... Se bem que ontem ele deu uma pisada na bola, né? Porque o Corinthians fez 3-0 no primeiro tempo e o Carlinhos estava com um cartão amarelo. Pô, o cara já fez gol, começou uma chuva. O cara caçaram o tal do Carlinhos em campo. Eu assisti o jogo todo. Foi caçado. Pegaram no tornozelo dele para quebrar mesmo. Os caras do Internacional perdendo a paciência com ele porque ele é ousado, ele é chato. Ele vai para cima, ele dá chapéu, ele dribla, ele não só finaliza. Ele arma a jogada também. Aí ele tentou a bicicleta, os caras entenderem como humilhação. Aí o Pedrinho Zumbi pegou o rebote, mandou e fez o gol. Aí o cara tropeçou, ele tirou sarro, foi lá e fez o gol. Quer dizer, ele é um cara chato. E chato para o adversário, né? O Corinthians não, é o artilheiro do Corinthians. Então tira o cara, meu. Você já sabe, está avisado, tira o cara. No segundo tempo põe outro. Aí ele jogava contra o Flamengo. Então o Corinthians vai jogar com 2 caras importantes, um meio-campista também que foi tirado. Não vai ter o centroavante matador, que é 8 gols na copinha ao lado do centroavante da Ponte Preta. Ele não vai poder jogar. E o Flamengo, que tem um time certinho. O Flamengo só não fez a pontuação que o Corinthians fez. Mas é um time muito bom, o time do Flamengo. O time do Flamengo é um time bom. Vai dar trabalho. Vai ser um jogão e vai ser uma coisa mais ou menos assim. O Flamengo é mais técnico, o Corinthians é mais raça. E individualidade. E o Flamengo também tem individualidade, mas não tanto quanto o do Corinthians. Mas o Corinthians joga sem o Carlinhos. Joga sem 50% da sua capacidade ofensiva sem esse moleque. É bem capaz de dar Flamengo. Bom, confira agora os confrontos das quartas de final. Vamos colocar a arte aqui, olha. Paulista e Chapecoense jogam daqui a pouquinho, às 9 horas em Jundiaí. Amanhã às 7h30 em Osasco tem Botafogo e Batatais. O Juventus, meu Juventus, recebe o Bragantino na quinta-feira às 4 da tarde lá na Rua Javari, viu, Pascoal? Jogão. Também na quinta-feira tem Corinthians e Flamengo às 7h30 na Arena Barueri. Show. E no evento... Só uma coisa. Pois não, Chicão. Se o Corinthians passar, quem passar de Corinthians e Flamengo, pega o vencedor do jogo do Juventus. Ai, então, que será a Juventus. Grande expectativa aí para saber, porque o Juventus também está com um bom time, está embalado na copinha. Então vai ser uma bela sequência aí, se Deus quiser. Bom, no evento organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei para anunciar a marca de uma nova patrocinadora, o assunto envolvendo a saída do técnico Bernardinho da seleção brasileira foi o grande destaque. Veja na reportagem de Jonas Campos. O fim da era Bernardinho à frente da seleção masculina de vôlei faz passar um filme na cabeça do levantador e filho Bruninho. É um filme que acho que todos nós, que finalizou de uma maneira como um filme mesmo, né? Então, assim, momentos tão difíceis, né? Como a derrota na Olimpíada de Londres, a derrota na final do Mundial na Polônia, mas que culmina com um título olímpico em 2016 aqui no Rio, né? Na nossa casa. Anunciado na última semana, o substituto de Bernardo será o ex-jogador Renan Dalzotto, que até o ano passado atuava como diretor de seleções da CBV. Agora ele assume o lugar do treinador que ganhou absolutamente tudo com a amarelinha. Eu não gosto da palavra substituir, mas estar ali e dar prosseguimento a esse processo é duríssimo, é duro para qualquer um, né? No mundo. Que hoje nós estamos falando, o Zé Roberto está com a gente ainda, graças a Deus, nós estamos falando de Bernardo e Zé Roberto, 2 treinadores que são, acho que, uma unanimidade em nível mundial. Nunca existiu 2 treinadores tão vitoriosos, né? O Renan é um cara que sabe muito de voleibol também, esteve perto da gente aí durante esses anos aí como diretor e já foi técnico em outros clubes, principalmente na Itália. Acho que tem tudo para dar certo agora, ele não pode ficar preocupado porque ele está substituindo o Bernardo. A competição dele não é com o Bernardo, a competição dele é fazer
com que o voleibol brasileiro continue sendo o melhor voleibol do mundo. O barco tem que continuar, né? Então vamos fazer de tudo aí para tentar segurar a onda e ser fiel a tudo que foi construído até agora. Enquanto Renan tem a difícil missão de ocupar o lugar do multicampeão Bernardinho na seleção masculina de vôlei, José Roberto Guimarães inicia um novo ciclo à frente da seleção feminina. Após a derrota para a China nos Jogos Olímpicos do Rio, o momento agora é de transição. Algumas jogadoras manifestaram, não diretamente para mim, mas através da imprensa, que estavam algumas cansadas, iam dar um tempo para a seleção, até faz parte, né? A maioria das jogadoras aconteceu isso e a gente tem que respeitar essa situação porque são mulheres, querem ser mães, querem também viver com a família, porque seleção é muito sacrifício. Vamos continuar trabalhando bastante forte com as jogadoras que estão aparecendo no cenário nacional e para as primeiras competições, para a gente ver o parâmetro também que as outras equipes estarão. O Vasco confirmou hoje a chegada do meia Wagner, que chegou a estar na mira do Corinthians e estava no Tianjin Teda da China. Ele assinou contrato de 2 anos com o Cruz Maltino e já foi apresentado hoje mesmo, horas após o anúncio do acerto. Uma série de fatores que contribuíram para que eu estivesse aqui, mas a principal delas é a grandeza do Vasco, o convite do Eurico, como ele falou, ele perguntou se eu queria vir jogar no Vasco, eu quis, e o Vasco também tinha esse interesse. Minha família, meus filhos foram educados aqui e minha esposa adora muito a cidade. Então, também tem o fator do Cristóvão, de nós termos trabalhado juntos. Já conversei sim com ele, até mesmo antes de vir. Isso aí para mim, na hora que ele me convidou e conversou comigo, falou que me queria aqui, eu não pensei 2 vezes. É um treinador que está em ascensão, que pensa como o mesmo pensamento que eu tenho, trabalhador, gosta de vencer, gosta de uma equipe que joga para frente, tem um futebol. Ele gosta de arrumar sua equipe para ser bastante agressiva, e isso me agrada muito. E no time do Vasco, eu acho que depende muito da onde e da necessidade. Eu já joguei com o Cristóvão no meio campo, na ponta, de volante, de centroavante. Então, da maneira que ele necessitar, eu estou aí para ajudar. Quero ser titular, vou brigar bastante, vou me preparar da melhor maneira possível. Estou chegando um pouquinho aí, no começo já da pré-temporada, mas já vinha mantendo o ritmo. Tenho certeza que em poucos dias já vou estar junto com o grupo. A Wagner está vestindo uma das mais belas camisas do futebol brasileiro e um dos clubes também com uma das histórias mais bonitas. Esteticamente falando. Esteticamente falando, e o clube abriu as portas para os negros lá nos primórdios do futebol, contrariando toda foi pioneiro elite. Nisso, exatamente. Agora sobre o Wagner. Isso que vai acontecer com o Fluminense. O Corinthians, exatamente. Fluminense, Flamengo, Botafogo. Aliás, o Fluminense tinha um jogador que passava pó de arroz para ficar mais branco. Isso. Né? Por isso que ganhou o apelido de pó de arroz, o Fluminense. Agora, você vê o preconceito, como é que era com os negros. O Wagner, ele estava nos planos do Corinthians. O Corinthians até deixou de negociar com ele pensando no Jadson. Só falta agora o Corinthians também perder o Jadson e ficar sem o Wagner. Bom jogador, acho que é importante. É bom jogador, mas só que eu fiquei sabendo que ele não foi para o Corinthians porque ele tem problemas de contusão. Tem problema no joelho. Então aí os caras ficaram meio desconfiados e ele sabe que o Jadson está inteiro, né? Então preferiram não apostar em, sei lá, né, em jogador, como se diz na gíria, bichado, né? Mas em todos os casos ele foi para o Vasco. No Vasco ele tem a mesma posição do Nenê, né? Mais ou menos a mesma posição. Dá para jogar junto. Dá até para jogar junto. Pode jogar um pouco mais avançado. Pode jogar mais avançado com o segundo atacante, né? Encosta lá no centroavante. Dá um bom caldo. Só não vai jogar com o Corinthians amanhã, porque chegou por esses dias, né? Não vai dar tempo para ir para fora da Cup, jogar contra o Corinthians. Mas é um bom reforço, desde que esteja bem fisicamente. Quem também está de casa nova é o lateral Wendel. O jogador deixou o Corinthians e foi para o Internacional, clube com o qual assinou o contrato até 2019. Ele foi apresentado e falou como atleta do Inter pela primeira vez, agora à tarde. Não são poucos os motivos, né, que me fazem sair do Corinthians. Tinha mais 2 anos de contrato lá, era um clube que eu estava muito bem ambientado.
estava há 3 anos lá. No ano passado joguei 55 jogos, era um dos capitães da equipe. Então, tem que existir motivos fortes, né, para fazer eu sair do Corinthians, para vir para o Inter. Realmente a minha família toda colorada, né, e eu, apesar de não ser torcedor de infância do Inter, eu vivia na família colorada, então eu sei muito bem o que representa isso. Os salários são bem parecidos, apenas 1 ano a mais de contrato, então em questão contratual são contratos parecidos. Então são outros fatores que me trazem ao Beira-Rio, essa proximidade também com a minha família. Eu sou aqui de Sombrio, sul de Santa Catarina, então é sempre bom estar perto, ainda mais no momento importante da minha vida pessoal, que é o nascimento da primeira filha, que é daqui 20 dias. E não tenho dúvida que eu estou dando um grande passo na minha carreira. Eu sei também que eu fui muito feliz no Corinthians, queria agradecer a todos também do Corinthians, que foram 3 anos incríveis, mas também eu tenho certeza que eu vou ser tão feliz quanto eu fui no Corinthians aqui no Inter. Até um grande passo na carreira. Como grande passo na carreira? O time vai jogar na segunda divisão, né? Então ninguém está entendendo nada, né? Mas o bastidor disso aí é simples. O empresário do Wendel é o mesmo empresário do Guilherme Arana. O mesmo empresário. Então agora ele tem um jogador jogando a segunda divisão pelo Internacional de Porto Alegre e vai ter um destaque porque é o Inter que vai jogar a segunda divisão, vai poder talvez daí vendê-lo para outros lugares, e vai ter o Guilherme Arana como titular do Corinthians, que está prestes a ser vendido também, a ser negociado. Então, o mesmo empresário usou o Corinthians, está usando o Corinthians e está usando o Internacional. E prejudicou o Corinthians, porque o Wendel era um bom lateral. Entre o Guilherme Arana e o Wendel é muito mais maduro. Está com 29 anos, o Guilherme Arana está com 20, 22 anos, tem muito chão pela frente. E o lateral esquerdo é uma posição danada, só fica bom com o tempo, né? Para jogar na lateral não é fácil. Não é qualquer um que joga na lateral, né? É diferente de atacante, de zagueiro, de meio-campista, né? Então, enfim, era um cara maduro, que vai fazer falta para o Corinthians. Mas o empresário é o mesmo, então o empresário fez a jogada. E esse empresário está lá dentro do Corinthians, dando as cartas. Então, quer dizer, aí quem foi prejudicado? O clube Corinthians, né? Favorecido o Internacional e os jogadores, né? O Wendel é titular. Quer dizer, a não ser que vai trazer um lateral à altura. O Arana está buscando espaço ainda. E vai disputar a posição com o Moisés. Pois é. Mas você vê a jogada do empresário? Ele saiu ganhando, os jogadores saíram ganhando e os clubes... A não ser que queiram trazer realmente o Álvaro Pereira, vai saber. O Álvaro Pereira para bater a cabeça no chão, desmaiar, levantar, cair de novo, levantar. Imagina, Álvaro Pereira, Felipe Melo... Tá bom o futebol. Tá. O Corinthians apresentou ontem 2 reforços pouco badalados, mas que prometem muita dedicação com a camisa alvinegra. O atacante Luigi e o volante Paulo Roberto. Sempre sonhei jogar no Corinthians e hoje estou realizando meu sonho. Vou trabalhar forte, dia a dia, e esperar a minha oportunidade. E com certeza honrar a camisa do Corinthians. Eu jogo pelos lados do campo. Sou um pouco rápido, habilidoso, trabalhar forte, vou dar o meu melhor quando eu tiver a oportunidade, eu estiver pronto. Muito feliz, né, de estar podendo vestir essa camisa. Acho que como o Luigi disse, para mim também é um sonho estar vestindo essa camisa. Eu chego num momento, acho que bacana, assim, junto com o Gabriel, um excelente jogador, uma excelente pessoa. E assim, a disputa por posição, pelo espaço vai ser franca, assim, sabe? Vai ser leal pela pessoa que ele é e pela pessoa que eu sou também. Então, acho que vai ser bacana, cara. E quem tem a ganhar com isso é o Corinthians. Eu não caí no Corinthians de paraquedas. O que eu tenho para dizer pro torcedor é isso, que eu me dediquei muito a minha vida inteira para tá vivendo esse momento. E, assim, eu entendo as críticas. Junto com elas vieram muitos elogios também. O jogador, para ele virar ídolo, ele tem que ter um começo. Então, apesar de não ser muito novo, eu almejo sim marcar meu nome na história do Corinthians e mudar aí o pensamento dos torcedores com relação a mim. Que assim seja, né? Quer dizer, no esporte ele não era titular, Chico. Veio pro Corinthians, precisa ver se ele vai ter espaço para jogar, porque o Corinthians contratou um monte de volantes,
Até lá tem Gabriel, tem Camacho, tem Maicon, precisava. Não tinha ninguém para posição. Tem Christian, não tinha ninguém para posição. E você sabe que tem volante que também tem a capacidade de jogar pelo lado direito também, né? Outros até pelo lado esquerdo. Quer dizer, você tem que ter possibilidade. Você vai disputar vários torneios, né? Várias competições. Corinthians tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileira. E Brasileira, mas são 4 competições. Sim. Tem que ter um bom elenco. Então eu não sou contra, não. Agora, esse Paulo Roberto lá no Sport, realmente, o Celso tem razão, não fez absolutamente nada. E tanto é verdade que era banco de reserva. Agora, esse Luigi, ele me lembra muito, sabe quem? Sim. Vocês se lembram do Souza, que jogava de camisa 10 no Corinthians? Na depois década de 90? Sim. Isso, aí depois foi para o São Paulo. Não o Souza do São Paulo, que jogava bem PlayStation. Mas o Souza era meia, esse era atacante. Meia. Esse aí é atacante. Mas você viu o que ele disse e ele não mentiu. Ele é rápido. Ele é o Marquinhos Gabriel mais jovem e mais rápido. Quem gosta do jogo, do estilo de jogo do Marquinhos Gabriel, vai gostar do Luigi. Se ele não sentir o peso da camisa, rapaz, o Corinthians vai ficar com um contra-ataque bom. Porque ele vai puxar bem o contra-ataque. E ele é habilidoso, ele sabe cruzar, ele sabe chutar no gol, ele faz gol. Quer dizer, é uma boa contratação esse Luigi. Agora vamos ver se a camisa não vai pesar. Os torcedores corintianos que estavam presos no Rio de Janeiro desde o ano passado serão soltos por ordem judicial. Essa notícia é o destaque que a gente traz hoje para você do site gazetesportiva.com. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares de restrição pelo juiz Marcelo Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos do Rio de Janeiro. Cada réu terá que comparecer ao juízo da comarca de domicílio para informar e justificar as suas atividades até o fim do processo, ou seja, os torcedores deverão prestar esclarecimentos em suas respectivas cidades periodicamente. Eles também ficam proibidos de comparecer a eventos esportivos e durante a realização de partidas eles vão ter que ficar em delegacias. Os torcedores se envolveram em uma confusão com a polícia antes do jogo entre Flamengo e Corinthians em outubro do ano passado. E recentemente uma carta de um dos torcedores detidos mostrava a preocupação deles em relação à guerra de facções criminosas que existe nas penitenciárias do Brasil e que eles estavam no meio do fogo cruzado. O Chico Lang até divulgou isso daí e divulgou nas redes sociais dele e começou a fazer também um barulho grande, né, Chicão? Eu fiz exatamente porque eu achei que alguns deputados eleitos pela torcida do Corinthians não estavam fazendo nada para tirar esses caras de lá. E a situação estava ficando cada vez pior lá em Bangu, né? Eles estavam em Bangu 10, mas já tinha um movimento para se criar um tumulto lá dentro, né? Entre essas duas facções. Se bem que lá prevalece o Comando Vermelho, como aqui em São Paulo prevalece o PCC. Então já estava essa preocupação. E eu cobrei publicamente o Goulart e cobrei publicamente o André Sanches, que foram eleitos pelo voto da torcida corintiana. Então, esse cara tinha que fazer alguma coisa. Aí eu não sei o que aconteceu no bastidor da justiça, mas pelo menos agora foram punidos exemplarmente, hein? Vamos falar a verdade. Porque, todo jogo que tiver, eles vão ter que estar na delegacia. Absolutamente todos os jogos. Ou pode ser de madrugada, tem que estar na delegacia. Aí ficam lá, depois de meia hora eles saem. E vão ficar assim durante um bom tempo. Mas não se livraram ainda do processo, hein? Isso vai ser durante o processo até ter a pena deles. A questão é, eles são corintianos. E os outros 40% também que aguardam julgamento e estão lá e talvez não tivessem que estar presos. E vão continuar lá correndo o risco. Torcedores? Várias pessoas presas. Que não deveriam estar lá porque estão aguardando julgamento e também poderiam ser vítimas do mesmo confronto. Não, mas aí, olha, eu não vou mas é outra história. Não é igual. Do esporte. Mas a diferença é que um é corintiano e o outro não. Já em alguns lugares, esse negócio de prisão preventiva por causa de pensão alimentícia já está sendo relaxada também. Exatamente para contornar esse tumulto dos presídios, a hora que tiver sob controle, aí tudo volta ao normal. Então, eu acho que está certo, porque tem muita gente que está lá dentro, que esse negócio de prisão preventiva, né? É uma coisa triste isso aí, porque quem devia estar na cadeia não está, né? A gente sabe disso, né? E muita gente que talvez não deveria estar e o Estado não garante a segurança. Não garante a segurança.
Bom, livre no mercado após rescindir com o Tianjin Guanjin da China e na mira de Corinthians e Galo, o meia Jadson ainda não recebeu propostas oficiais não, hein? Em entrevistas concedidas hoje, o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, afirmou que o plano é firmar um contrato com no mínimo 3 anos de duração. Ele também disse ser inevitável readequar os salários de Jadson ao futebol brasileiro, já que ele ganhava uma fortuna na China. O jogador teria preferência pelo Corinthians no retorno ao Brasil, mas vai depender da proposta apresentada pelo Timão, que ainda não aconteceu. Aí, Chicão, como assim ainda não aconteceu? Nos Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup, os dirigentes do Corinthians devem fazer contato com os representantes de Jadson nos próximos dias, mas o clube não quer entrar em leilão pelo jogador. Não, mas acho que vai sair negócio. Mas aí dizem que já está certo, que já aceitou receber 400 mil por mês, que era o que recebia antes de ir para a China. Não, mas acho que ele vai dar certo, sabe por quê? Ele recebeu uma rescisão de contratual lá, daquelas, 20 milhões de dólares. Ele recebeu de rescisão contratual. Então ele não está pensando em dinheiro, ele quer jogar. Convenhamos, 400 mil por mês, pelo amor de Deus, né? Mas você veja, 20 milhões de dólares na mão, né, cara? É dinheiro pra caramba. Essa foi a rescisão que ele recebeu lá. Por isso que eu acho que vai dar negócio e ele quer jogar no Corinthians. 3 anos de contrato. 3 anos de contrato. Para um jogador de 33 anos, está com a vida feita, né? O São Paulo segue se preparando para a estreia no torneio da Flórida, quinta-feira, contra o River Plate da Argentina. Os treinos de hoje foram realizados em 2 períodos. O técnico Rogério Ceni continua acertando os últimos detalhes, mas ainda não divulgou a equipe titular, que se vencer os argentinos vai decidir o título do torneio contra o vencedor de Corinthians e Vasco. Uma informação que ganhou destaque nesta terça-feira foi a divulgação dos números das camisas que os jogadores irão usar neste ano. Um dos principais jogadores da temporada passada, o meio-campista Cueva, vai vestir a 10. Dos 4 reforços contratados, Sidão vai jogar com a 12, o Neilton com a 7, Cícero com a 8 e o Wellington nem vestirá a camisa 21. Ninguém quer a 24, né? A 24 ninguém quer. É um negócio impressionante. O Santos apresentou hoje o atacante Kaique, mas o assunto na Baixada Santista foi um acidente na Vila Belmiro que pode ter um setor interditado no começo do Paulistão. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. A queda de parte da arquibancada não estava nos planos. A vila interditada passa por obras. No final de semana deu zebra. Um pedaço do setor que está sendo demolido despencou atrás do gol do fundo, à direita das cabines. Hoje o Santos emitiu nota oficial. Não permitiu a nossa entrada no local, onde o Peixe deve estrear no Paulistão dia 3 de fevereiro contra o Linense. A diretoria acredita que até lá tudo esteja solucionado e a Vila Belmiro liberada pela federação. Em 1964, fato muito mais grave ocorreu na Casa Santista, cheia de gente, durante um Santos e Corinthians. Acidente com um alambrado que cedeu e quase 200 feridos. Menos mal, dessa vez ninguém se machucou. A poucos metros dali, no CT Rei Pelé, o time segue a pré-temporada a todo vapor. Se o sagrado e centenário Estádio Urbano Caldeira necessita de reformas estruturais e adequações, o elenco do Alvinegro Praiano também. Kaique, atacante, 27 anos, é o 5º reforço para 2017. Chega do Japão, empréstimo até dezembro. Desembarcou primeiro em Porto Alegre, mas acabou descendo a serra. Faz parte também do futebol, a gente não entrou num acordo comum, né? O Grêmio pensava de uma forma, eu e meu empresário já tínhamos, né, definido o que poderia estar sendo feito, né, para esse ano de empréstimo, também como uma opção de compra, como foi feito aqui no Santos. E as partes não se acordaram e não foi feito o acordo, né? Quando eu realmente tive essa oportunidade de estar vindo para cá, eu nem pensei. E aqui estou e eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz. Brigar pela posição, substituir Ricardo Oliveira? Sei não, talvez uma parceria. A gente tem algumas coisas, né, parecidas, eu gosto de me movimentar bastante, né, sempre o vi jogar muito, né, a forma que ele faz as movimentações em diagonais para estar fazendo os gols. E eu sempre fui muito fã do futebol dele. E hoje eu estou podendo estar aqui, né, compartilhando do mesmo vestiário, podendo aprender aí
Tô ansioso para que ele chegue logo, porque, né, infelizmente ele pegou uma cachumba, né? Desejo que ele tenha um retorno o mais breve possível para a gente, o quanto antes, começar aí a treinar junto, eu poder aprender. Além do Kaique, o Santos já contratou o zagueiro Kleber, ex-Corinthians e Hamburgo, da Alemanha. O lateral direito que era do Atlético Goianiense, Matheus Ribeiro. O volante Leandro Donizete, que estava no Galo. E o atacante que chega do Júnior Barranquilla da Colômbia, Vladimir Hernandes. Que sejam felizes na Vila Belmiro, inteirinha, reformada e segura para 2017. É o que se espera. Pode acontecer no estádio Centenário como Centenário, Vila, pode acontecer como no estádio novo como Corinthians. Quer dizer, pode, não deve acontecer. Você tem que ter passar por uma inspeção constantemente para evitar um dia normal. E se é um dia de jogo? Como é que fica? Mas aí é diferente do que aconteceu no Corinthians. O Corinthians desabou um negócio de quase 1 tonelada, né? Aí não, aí os caras estavam fazendo uma reforma, saíram para almoçar e aí o negócio desabou, né? Então eu acho que o estádio é velho, né? O estádio tem mais de 100 anos. Mesmo aqui nós fizemos uma matéria, durou uma semana de reportagem, todo mundo falando sobre a Vila Belmiro, mas é um estádio que requer uma atenção muito especial, né? A Prefeitura de Santos é responsável, tem que fazer uma inspeção quase que de 2 em 2 meses, de 1 mês em 1 mês, porque aí vão 7, 8 mil, 10 mil pessoas para ver um jogo. De repente, desaba aí uma parte da arquibancada e é perigoso até ferir alguém, né? E até acontecer coisa pior. Então, eu acho que tem que passar, sim, todos os estádios, até os mais novos, tem que passar por uma rigorosa inspeção da Prefeitura. Eu espero que isso aconteça e aconteça de fato. Não é que houve inspeção e não houve, sabe? Esse negócio que o cara assina o papel, assina aí, o cara assina e não viu nada. Né? Não, tem que haver. Tem que haver porque hoje você fala de várias famílias que vão aos estádios. E na Vila Belmiro ainda, no setor de camarotes, onde aconteceu, são lugares caros que você paga. Então quer dizer que eu acho que o torcedor merece respeito, né? Com certeza. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Qual time contratou o melhor volante? A gente tem aí, Barba? Resultado? Bom, o Celso Cardoso acha que foi o Gabriel. O Chico Lang acha que foi o Felipe Melo. E o povo também acha, ó, Felipe Melo, 60% dos votos. Muito bom. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem muito mais. É isso aí. E a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Certo, Chicão? Certo, não, amanhã não. Só domingo no mesmo retorno. Então tá bom. Eu e o Celso amanhã. Tchau. Isso aí, sempre.